Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 231. Gotei 13, quartel da 8ª Divisão. Masatsuki Aozaki permanecia em silêncio à distância, observando o edifício branco imaculado que brilhava sob a luz do sol. Tinha uma presença solene e imponente, exalando um ar de mistério e autoridade. Como divisão responsável pela coleta de informações, sua segurança era excepcionalmente rigorosa, guardas posicionados a cada poucos passos, olhos atentos monitorando todos que passavam. Cada entrada de escritório era guardada por pelo menos 2 Shinigami, como se protegessem algum segredo profundo e oculto. Masatsuki Aozaki era uma figura conhecida por aqui, e sua popularidade dentro da 8ª Divisão era notável. Ele não era apenas o discípulo mais novo do capitão da divisão, mas também compartilhava um vínculo estreito com o tenente. Seus laços com a 8ª Divisão eram tão fortes que quase poderiam ser chamados de família. Claro, considerando que se tratava de uma unidade de inteligência, seus membros eram extremamente perspicazes. Todos estavam cientes da conexão tácita entre Masatsuki Aozaki e seu tenente. Seguindo seu ritmo como sempre, Masatsuki Aozaki transformou o que deveria ser uma caminhada de 10 minutos em um tranquilo passeio de meia hora. Ao longo do caminho, ele e Lisa Yadimaru seguravam cada um a mãozinha. A garota entre eles era ninguém menos que o tesouro mais querido da 8ª Divisão, Nanao Izzy, a querida sobrinha do capitão Shunsui Kiraku. Sua presença adorável tinha o poder de iluminar tudo ao seu redor, como se o mundo inteiro se tornasse um pouco mais acolhedor só por tê-la ali. A visão dos 3 juntos, 2 adultos e uma criança, transmitia o calor inconfundível de uma família pequena e feliz, apesar da ausência de qualquer parentesco consanguíneo. Nós realmente nos sentimos como uma família, não é? Refletiu Masatsuki Aozaki com um olhar suave. Que família! Não digam coisas tão enganosas na frente dos membros do esquadrão. A expressão de Lisa Yadimaru permaneceu neutra, mas ela instintivamente endireitou a postura, como um cisne orgulhoso erguendo a cabeça. Apenas a leve excitação em sua voz revelava a felicidade que sentia naquele momento. Só estou dizendo a verdade. Olha só, a pequena Nanao está concordando, o que significa que ela concorda comigo. Nanao Izzy olhou para ele antes de assentir levemente. O irmão Masatsuki está absolutamente certo. Masatsuki Aozaki sorriu presunçosamente, balançando a cabeça satisfeito. Enquanto isso, a expressão fria de Lisa Yadimaru se contraiu levemente, não porque ela concordasse com ele, mas porque as 2 pessoas mais próximas a ela se uniram sem esforço para deixá-la de fora. Eu só estava brincando. Você está bem? Masatsuki Aozaki perguntou cautelosamente. Eu pareço o tipo de pessoa que fica chateada com algo assim? Lisa Yadimaru suspirou. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça. Afinal, ele conhecia aquela mulher há décadas. Não havia ninguém que ele entendesse melhor. Era alguém que conseguia ler calmamente os livros mais estranhos em público, sem a menor hesitação. Até ele tinha que admitir que a compostura dela era algo que jamais poderia igualar. Você realmente não sabe lidar com garotas, né? Em momentos como este, você deveria me abraçar forte, sussurrar palavras doces e depois me conquistar com algo tão ousado que me deixasse sem palavras. Como me prender contra uma parede e... Lisa Yadimaru deu uma palestra com uma cara séria. Sentindo o peso dos olhares estranhos dos membros do esquadrão, Masatsuki Aozaki começou a suar frio e rapidamente colocou a mão sobre a boca. Chega, tem uma criança aqui. Eu não sou criança. Daqui a alguns anos, farei 100 anos, protestou Nanao Izzy, balançando a cabeça vigorosamente. Desta vez, ela não podia deixar passar. Você parece tão pequeno, mas é muito mais velho que eu. Espera, não é isso que importa. Masatsuki Aozaki parecia completamente perturbado. Ele já conseguia imaginar como os membros do esquadrão o viam, um homem mais velho e suspeito atraindo uma garota inocente. Não ficaria surpreso se a 10ª Divisão já estivesse se preparando para acorrentá-lo. E conhecendo seu querido cunhado, ele certamente receberia um tratamento especial. Volte para mim quando tiver 120 anos. 120. Isso significa que serei como vocês até lá? Nanao se perguntou em voz alta. Depende. Algumas pessoas têm quase 200 anos e ainda parecem crianças, disse Masatsuki Aozaki, dando de ombros. Lisa Yadimaru, observando a conversa, finalmente se sentiu um pouco mais tranquila. Pelo menos esse cara tinha alguns limites. 100 anos ainda era muito jovem, afinal. Já vi gente que ainda parece criança aos 300 anos, acrescentou. Algumas pessoas amadurecem cedo, outras tarde. É tudo normal. Não se preocupe, Nanao. Ao ouvir isso, o rosto de Nanao Izzy se contorceu como se ela tivesse engolido aquela criança de 300 anos inteira. Na verdade, acho que você tem crescido muito rápido nos últimos anos, Nanao. Percebendo a mudança em seu humor, Masatsuki Aozaki rapidamente tentou confortá-la. Nanao estufou as bochechas. Mas você é mais nova que eu. Bem, eu sou um caso especial. Estou assim desde que cheguei à Sociedade das Almas. Ele estendeu a mão e beliscou delicadamente a bochecha dela. Nanao abaixou a cabeça, sem resistir. Ela estava acostumada com isso, mas Masatsuki Aozaki sempre dizia que ela era fofa demais para não ser beliscada. Ela realmente gostava, assim como gostava quando ele lhe afagava a cabeça. Era um gesto pequeno e reconfortante, e às vezes, quando se sentia sobrecarregada, ela fazia de propósito só para fazê-lo fazer o mesmo. E Masatsuki sempre entrava no jogo, beliscando a bochecha dela com um sorriso caloroso, tornando ainda mais difícil para ela olhá-lo nos olhos. Sinceramente, crescer não é tão bom assim. Só tem mais coisa com que se preocupar, suspirou Masatsuki, pegando a mãozinha de Nanao e se agachando para que ela pudesse ver seu rosto claramente. Ela olhou ao redor, evitando o olhar dele. Sério? Ela achou difícil de acreditar.
Para ela, aquele homem não parecia ter nenhuma preocupação. Ele era despreocupado, vivendo seus dias com uma facilidade invejável. Eu também me canso, sabia? Tenho muita coisa para lidar. Mas Atsuki fez beicinho, com uma cara de criança mal-humorada. Muitas pessoas dependem de mim, e eu também dependo delas. Eu as carrego no meu coração, e elas me carregam no delas. Não posso simplesmente ignorar isso. Ei, que diabos você está dizendo para o nosso adorável membro do esquadrão, seu idiota? Antes que Masatsuki pudesse reagir, uma mão grande e poderosa apertou sua cabeça como um torno de ferro. Ao mesmo tempo, uma voz preguiçosa e arrastada chegou aos seus ouvidos. Quer falar de problemas de adulto? Só fale de adulto. Ela ainda é criança. Por que você está enchendo a cabeça dela com tudo isso? Masatsuki Aozaki enrijeceu. Aquela voz não pertencia apenas ao seu senpai, mas potencialmente ao seu futuro tio. Ser flagrada mimando a sobrinha do homem era uma coisa. Ser flagrada tão de perto era outra completamente diferente. Qualquer pessoa na posição dele se sentiria uma pilha de nervos ao conhecer os sogros. Mas então ele se lembrou, a própria Nanao nem sabia dessa conexão familiar. Então, realmente, por que diabos ele deveria tratar esse cara como um tio? Capítulo 232. Sob os olhares atentos dos membros da 8ª divisão, Masatsuki Aozaki foi arrastado sem cerimônia para o escritório do capitão por Shunsui Kiraku. Uma vez lá dentro, Kiraku empurrou Masatsuki para um assento antes de se acomodar na cadeira à sua frente. Com um sorriso que não era nem muito amigável nem muito severo, ele falou em um tom gentil. Meu caro Júnior, você se importaria de contar ao seu veterano o que exatamente está acontecendo entre você e a pequena Nanao? A expressão de Masatsuki Aozaki endureceu um pouco, mas ele se forçou a manter a compostura enquanto respondia. Senpai, você não é o guardião de Nanao, então por que se importa com isso? Essa pergunta fez Kiraku parar. Ele honestamente não sabia como responder. Ele deveria contar à sua filha mais nova que, na verdade, era tio de Nanao? Que havia prometido à mãe dela mantê-la longe da maldição da família Izzy. Que havia escondido a verdade todo esse tempo para romper os laços dela com sua linhagem. Se ele dissesse isso abertamente, Masatsuki provavelmente pensaria que ele estava inventando uma desculpa ridícula para separá-los. Mas ele também não poderia simplesmente sacar a espada amaldiçoada como prova. Kiraku soltou um longo suspiro, murmurando para si mesmo. Cara, isso é uma verdadeira dor de cabeça. Nesse momento, Masatsuki mudou abruptamente de assunto, seu tom se tornando provocador. A vida amorosa dos membros do esquadrão não tem nada a ver com o capitão, sabia? Você deveria se preocupar consigo mesma primeiro. Você já passou da sua melhor fase e ainda está solteira? Não me diga que você realmente gosta de homens? Masatsuki Aozaki falou com absoluta confiança. Naquele momento, a vantagem era dele. Ele e Nanao mantinham um relacionamento perfeitamente normal. Estranhos não tinham o direito de interferir. Não é de se admirar que você se vista de forma tão extravagante todos os dias. Fique longe de mim. Masatsuki deu 2 passos para trás, olhando para Kiraku com uma cautela exagerada. Seu pirralho, como ousa virar isso contra mim? Os olhos de Kiraku tremeram momentaneamente sem palavras. Você simplesmente não tem gosto nenhum, ele finalmente retrucou. Meu estilo é algo que as pessoas gostariam de copiar. As mulheres do esquadrão adoram. O que você sabe, pirralho? Quem quiser copiar, pode ir, mas eu, com certeza não. O estilo chamativo e sedutor não é minha praia. Prefiro um visual descolado e sofisticado. Masatsuki acenou com a mão em sinal de desdém, seu tom cheio de desdém. Kiraku quase pulou da cadeira de raiva. Esse pirralho ousa questionar meu senso de moda? Ah, eu lido com ele mais tarde. Mas por enquanto, a prioridade era descobrir o que estava acontecendo entre Masatsuki e Nanao. Respirando fundo, ele se forçou a se acalmar antes de falar seriamente. Chega de brincadeira. Estou falando sério, Masatsuki. Você precisa me contar exatamente o que está acontecendo entre você e a Nanao. Como capitã, tenho a responsabilidade de cuidar dos membros do meu esquadrão, e pode até haver perigos potenciais envolvidos. Preciso que você coopere e entenda isso. Masatsuki mostrou a língua de brincadeira. Ah, qual é, senpai? Um solteiro milenar como você não conseguiria entender a beleza do amor. Você vai entender quando se apaixonar. O rosto de Kiraku se contraiu. Ele? Não entende o amor? Ele foi o romancista mais famoso de Seireitei, pelo amor de Deus. Isso foi um insulto direto à sua competência profissional. Eu sou a autora de O Caminho das Rosas. Você sabe o que é isso? É o romance best-seller da Seireitei. Como eu poderia não entender o amor? Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha, seu tom de voz continha um toque de irritação. Se você sabe tanto, por que ainda faz todas essas perguntas? Kiraku ficou momentaneamente sem palavras. Após uma longa pausa, só conseguiu suspirar impotente. Tudo bem, vou deixar para lá. Mas tenho mais uma pergunta para você. Masatsuki, você tem medo da morte? Masatsuki balançou a cabeça. Claro que não. Já enfrentei a morte mais vezes do que consigo contar só para chegar onde estou hoje. Já somos praticamente velhos amigos. O que há para temer? Kiraku piscou momentaneamente pego de surpresa. Quase se esquecera de que, apesar de Masatsuki estar bem agora, ele já havia suportado sua cota de dificuldades. As lutas que ele enfrentou em Seireitei foram uma coisa, mas antes disso, ele governou um distrito em Rukongai. E Kiraku sabia que tipo de lugar era Rukongai. Todos que chegaram ao topo lutaram por ele com unhas e dentes. Esse pirralho é realmente durão. Masatsuki deu um sorriso casual. O que houve, senpai? Está dizendo que se apaixonar é tão perigoso que pode custar a minha vida? Haha, claro que não. Kiraku acenou rapidamente com as mãos. Mas se eu te dissesse que estar com Nanao pode realmente colocar sua vida em risco, você ainda estaria tão confiante? Eu faria isso. Masatsuki o encarou de frente. Não há mais nada a dizer. Minha resposta não mudará.
Ele se recostou um pouco. Não foi só por isso que você me chamou aqui, né? Vamos direto ao assunto. Kiraku olhou para ele por um longo momento antes de finalmente soltar um suspiro. Só espero que você não se arrependa. Mas Atsuki não levou seu aviso a sério. Com o Gyoko fundido dentro dele, ele não poderia morrer mesmo se quisesse. Alguma suposta maldição da família Izzy? Ele não estava nem um pouco preocupado. Na verdade, foi o velho quem me pediu para trazer você aqui, admitiu Kiraku, finalmente indo direto ao ponto. Mas Atsuki franziu a testa. O velho? Ele não havia sentido nenhum vestígio de sua Reiatsu. Kiraku explicou. Ele quer que o clã Shiba retorne para Seireitei. Mas Atsuki coçou a cabeça. O clã Shiba. Eles deixaram Seireitei anos atrás. Por que trazê-los de volta agora? Os filhos restantes do clã Tsunayashiro não conseguem controlar o que resta do poder da família, disse Kiraku. Com o cenário político em crise, o mestre quer que o clã Shiba tome o lugar deles e ajude a manter a estabilidade da Seireitei. Mas Atsuki zombou. Só restam 4 pessoas no clã Shiba. Como eles vão substituir o clã Tsunayashiro? Eles podem ser poucos em número, mas o capitão Ishin e o tenente Kain são talentos excepcionais, não são? Kiraku lançou-lhe um olhar cúmplice, um sorriso estranho se formando em seus lábios. Sem mencionar que eles têm o apoio de um certo monstro, o Kenpachi de 11ª geração. Mas Atsuki estalou a língua. Senpai, você tem uma opinião muito boa de mim. Os 5 grandes clãs nobres não são nobres apenas porque seus ancestrais seguiram o Rei das Almas, continuou Kiraku. Sua linhagem garantiu seu domínio militar por gerações. No fim das contas, este é um mundo onde a força impera. Mesmo que o mestre pareça se submeter à Central 46, você acha que algum desses supostos governantes ousa tratá-lo como um servo? O capitão Ishin já concordou, mas disse que só pode representar a família secundária. A família principal está além do seu controle, e é aí que você entra. Mas Atsuki bateu no queixo pensativo. E por que o velho não me contou pessoalmente? Kiraku suspirou. Ele não quer se envolver diretamente em assuntos nobres, então me enviou, o nobre de alta patente, para entregar a mensagem. Mas Atsuki deu um sorriso irônico. Isso não é pura ignorância deliberada? Kiraku riu baixinho. Quem disse que não? Capítulo 233. West Rukongai, Distrito 1, Junrinan. Um homem trajando um auri branco saiu de Akutmon com grande pompa, sendo recebido com profundo respeito por Jidambi Kanzaka, um porteiro da Seireitei. Ao verificar as credenciais do homem, ele também o cumprimentou educadamente. Tendo protegido Akutmon por séculos, Jidambi conhecia bem a identidade do homem, alguém que passava frequentemente por aqueles portões. Mas protocolo era protocolo. Mesmo diante de um capitão do Gotei 13, ele nunca negligenciava seu dever. Ainda assim, um certo nível de reverência era natural. Afinal, embora a guerra tivesse terminado décadas atrás, muitos ainda se lembravam das conquistas extraordinárias deste homem. O respeito de Jidambi não era bajulação, mas admiração genuína. Este era o grande herói que havia encerrado a guerra. É claro que, como guardião, ele não tinha interesse algum no anel misterioso que aparecerá repentinamente em seus braços. Sua reverência vinha puramente do coração. Ele ponderou isso enquanto observava o homem entrar em Rukongai. Mas Atsuki Aozaki caminhou pelas ruas de Junrinan, com as mãos na cintura, exalando confiança. Mas Atsuki Aozaki voltou. O chefe Aozaki voltou para ver Anisan novamente? Aozaki Aniki é tão legal. Um dia, vou entrar para a Academia Shi e me tornar um Shinigami também. Mas Atsuki Aozaki aceitou o elogio sem hesitar. Dada sua estreita ligação com Kakushiba, era natural que ele se tornasse um dos grandes nomes de Junrinan. Junrinan. Se bem me lembro, foi aqui que Shiri Tsugaya cresceu, refletiu ele, coçando o queixo enquanto caminhava. Será que aquele pirralho já nasceu? Ele não estava interessado no próprio Itsugaya, apenas em sua Zanpakuchi, com uma multidão se reunindo ao seu redor, mas Atsuki Aozaki foi em direção à casa de Shiba. A família Shiba morava nos subúrbios de Junrinan. Outrora um dos 5 grandes clãs nobres, o clã Shiba havia perdido seu status de prestígio há muito tempo, mas seu sangue nobre ainda corria em suas veias. Embora não detivessem mais poder, a vida confortável que agora desfrutavam era graças à força herdada de seus ancestrais. Foi justamente essa força que lhes permitiu se estabelecer em Rukongai Ocidental e se tornar sua força dominante. Rukongai sempre foi conhecida por seu caos e derramamento de sangue, e sem o poder da família Shiba, Rukongai Ocidental jamais teria se tornado o distrito mais seguro da região. Planejamos nos casar ano que vem, disse Kain Shiba, ajoelhando-se com uma expressão solene. Ano que vem, hein? Entendo. Mas o que a Miyako gosta no meu irmão? Quer dizer, ele é cabeça dura, mal educado, não é exatamente bonito e como Shinigami, não tem nada de especial. Ele é só um defeito ambulante atrás do outro. Não acredito que alguém realmente goste dele. Kakushiba balançou a cabeça como se tivesse acabado de testemunhar algo inacreditável. Uma mecha de sua franja longa e macia balançava diante de seus olhos brilhantes e expressivos. Kain Shiba soltou um suspiro desamparado, cobrindo o rosto com uma das mãos. Você poderia ao menos tentar me poupar um pouco de dignidade? Mostre um pouco de moderação na frente da Miyako. Ao ouvir isso, Miyako sorriu gentilmente. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e falou suavemente. Eu sei que é assim que ele parece na superfície. Na verdade, Kain não é apenas gentil e afetuoso, mas também profundamente leal e íntegro. Muitos dos membros de sua equipe o admiram e respeitam, e eu não sou exceção. Mas ele... Kaku parecia ter mais a dizer, mas antes que ela pudesse terminar, Kain a interrompeu. Kaku, há um momento para parar, sabia? Mesmo sendo seu irmão, eu vou ficar bravo se você for longe demais. A franqueza da irmã era, sinceramente, assustadora. Ele tinha se esforçado tanto para encontrar uma esposa tão boa.
mas estou preocupada que ela tenha escolhido a pessoa errada. Kaku sorriu maliciosamente, embora soubesse que não era bom forçar a barra. Acenando com a mão em sinal de desdém, ela disse: tudo bem, eu só estava brincando. Mas vocês dois voltaram na hora certa. Masatsuki vai aparecer em breve, então vou apresentá-los. Você quer dizer o capitão Masatsuki da 11ª divisão? Perguntou Miyako surpresa, como se de repente tivesse percebido algo. Aquele figurão viria aqui pessoalmente? Nascida em uma família Shinigami comum, ela nem sabia que a família Shiba já havia sido um dos 5 grandes clãs nobres. Se soubesse, teria ficado ainda mais surpresa. Isso mesmo. Kaku Shiba sentiu. Masatsuki, aquele cara realmente ousou voltar? Os olhos de Kain Shiba se arregalaram enquanto ele batia a palma da mão na mesa de centro à sua frente. Só de pensar naquele sorriso maroto no rosto do homem era o suficiente para irritá-lo. Ele trabalhou tanto para criar seu pequeno repolho, só para que ele fosse facilmente levado por aquele porco. Se ele soubesse desde o começo, nunca teria caído na lábia daquele cara. Deveria tê-lo enterrado vivo e acabado logo com aquilo. Ele aparece de vez em quando, na verdade com bastante frequência. Ao contrário de você, Aniki, que desaparece por meses, às vezes até meio ano. Kaku Shiba cruzou os braços e franziu a testa. Nesse ritmo, você pode se esquecer completamente de Ganju e de mim. Estou com muita coisa para fazer. Afinal, agora sou tenente. Kain Shiba coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Kaku bufou. Mas Masatsuki ainda é um capitão. Você não entende a situação do Masatsuki. Desde que se tornou capitão, ele tem sido ridiculamente despreocupado, assim como o tio Ishin. Ele mal cuida de alguma coisa e joga todas as responsabilidades do esquadrão para nós, tenentes. Kain Shiba estalou a língua irritado. Se não acredita em mim, pergunte ao Ishimaru. Ele vai me apoiar. Kaku não conseguiu evitar rir disso, seus ombros tremendo. Haha. Aniki, você não está um pouco velha demais para ficar de mau humor como uma criança? Kain Shiba bufou. Depois de anos no Gotei 13, ele enfrentou inúmeras tempestades e desenvolveu uma natureza estável e resiliente. Mas no momento em que ele pensou naquele homem, toda a sua compostura se despedaçou em um instante. Com um suspiro desamparado, ele murmurou para si mesmo. Aquele pirralho do Ganju. Depois de todo esse tempo, ele provavelmente sente falta do irmão mais velho. Suspiro. Onde será que ele está agora? Kaku, que estava por perto, interrompeu casualmente. Ganju foi procurar Masatsuki. Os dois estão se dando muito bem ultimamente. Ganju cresceu. Ele costumava recusar todo o treinamento que lhe dávamos. Mas agora, é ele quem pede ajuda a Masatsuki. Ele realmente amadureceu. Capítulo 234. Ao ouvir isso, Kain não conseguiu evitar um tique no canto do olho. Será que ele realmente ficou longe de casa por tanto tempo que parecia que não havia mais lugar para ele naquela família? Ganju ainda é jovem, então não seja tão duro com ele, disse Kain, sem jeito. Se eu tivesse tempo, voltaria e o ensinaria eu mesmo. Nesse caso, Aniki deve ser uma ótima professora agora, certo? Perguntou Kaku Shiba. Depende de com quem você está me comparando. Kain deu de ombros. Kaku coçou o queixo pensativa. Que tal compará-lo ao Masatsuki? Ele é 10º dan em Zanjutsu, Akuda e Kid. Ah, certo. Também ouvi dizer que o clã Shin fundou recentemente uma associação Shunpo, e agora ele também é 10º dan em Shunpo. A expressão de Kain se contorceu como se ele tivesse engolido uma mosca. Que diabos esse cara está fazendo com todo o tempo livre? Qual o sentido de se certificar em tantas disciplinas? Você realmente precisa tanto dessa bolsa extra? Não precisa ficar tão surpreso, cunhado, uma voz interrompeu de repente. Para ser sincero, não me importo com esses títulos sem sentido, mas o mestre insistiu que eu me certificasse. Não tive escolha a não ser dar um showzinho para aqueles velhinhos da associação. A porta de madeira se abriu. Um jovem de auri branco entrou, levando o menino pela mão. A criança permaneceu obedientemente na entrada sem pisar, enquanto 2 homens musculosos atrás dela fechavam a porta respeitosamente. Masatsuki, você está aqui? O rosto de Kaku se iluminou com um sorriso deslumbrante. Espere, aquele é realmente o capitão Masatsuki? Todos congelaram, com os olhos arregalados de choque, enquanto olhavam para o homem que tinha acabado de aparecer. Ela presumiu que a garota à sua frente estava brincando, mas não havia como negar. Era realmente o lendário 11º Kenpachi, o capitão Masatsuki Aozaki. E o que era ainda mais chocante. Será que ela tinha acabado de ouvir alguém chamá-lo de cunhado mais velho? Só havia um homem na sala antes Kain. Será que Masatsuki estava se referindo a ele? E dentro da família Shiba, a única parente mulher era Kaku. Então isso significava: Kaku era sua esposa? O olhar de Masatsuki Aozaki varreu a sala, Kaku exalando sua presença ousada e heróica de sempre. A gentil mulher de cabelos escuros ao lado dela, e Kain, que naquele momento estava praticamente irradiando ciúmes. Seu desgraçado. Kain se levantou de um salto, suas emoções à flor da pele enquanto ele cerrava o punho e o balançava ferozmente em direção ao rosto de Masatsuki. Ser tão extraordinário realmente faz de você um alvo fácil para a inveja. Masatsuki refletiu consigo mesmo enquanto casualmente estendia a palma da mão, aparando o soco de Kain com facilidade. Dando um passo à frente, ele se inclinou para perto, sua voz baixando até quase um sussurro ao lado do ouvido de Kain. Estou aqui sob ordens do capitão comandante. Embora seu tom fosse baixo, cada palavra foi transmitida claramente por toda a sala. A expressão alegre no rosto de Kaku desapareceu em um instante. Ela levantou a cabeça, olhando fixamente na direção de Masatsuki. As pupilas de Kain se contraíram levemente e momentaneamente atordoado. Mas depois de uma breve pausa, ele rapidamente se recompôs, retirou o punho e voltou a se ajoelhar. Por que você está tão atrasado? Perguntou Kaku Shiba. Fui ver alguém, respondeu Masatsuki Aozaki. Nada importante. Por que o capitão comandante o enviou aqui?
Kain Shiba colocou as mãos no colo, sua postura levemente tensa enquanto perguntava. Mas Atsuki desviou o olhar de Kain para a mulher de cabelos escuros sentada ao lado dele, com curiosidade brilhando em seus olhos. Ela é a terceira da 10ª divisão, certo? Qual é a sua relação com ela? A expressão de Kain se suavizou. Ele assentiu levemente com a voz firme. Ela é minha futura esposa. Mas Atsuki franziu a testa ligeiramente, como se estivesse imerso em pensamentos. Depois de um momento, ele falou novamente. Então, posso considerá-la um membro da família Shiba agora? Kain ficou em silêncio por alguns segundos antes de dar um pequeno aceno de cabeça. Sim. Com a confirmação, um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Masatsuki. Bem, então, já que ela é a dona da casa Shiba, como seu cunhado mais novo, eu naturalmente não tenho o direito de mandá-la embora. Seu tom de provocação aliviou um pouco a tensão na sala. Os olhos de Kain se contraíram. Ele cerrou o maxilar, sua voz carregada de frustração enquanto perguntava. Para que exatamente o capitão comandante o enviou aqui? Masatsuki soltou um suspiro cansado, como se já estivesse acostumado a esse tipo de questionamento. O capitão Ishin já deveria ter lhe contado. O velho quer que a família Shiba retorne a Seireitei como um dos 5 clãs nobres. Masatsuki franziu a testa levemente e continuou. E eu estou aqui apenas como mensageiro deles. 5 clãs nobres? Miyako murmurou suavemente com uma expressão confusa no rosto. Vindo de uma família comum, ela nunca tinha ouvido falar dos 5 clãs nobres, apenas dos 4 clãs nobres. Mas Atsuki percebeu sua reação e ofereceu um pequeno sorriso. Você se lembra do lema da Academia Shin? Proteger o rei e servir aos 5 lords. Os 4 clãs nobres de que se fala hoje em dia já foram os 5, antes da família Shiba deixar Seireitei. Enquanto falava, ele deu um tapinha reconfortante no braço de Kaku. Os lábios de Miyako se abriram levemente em surpresa. Então seu futuro marido era, na verdade, o chefe de uma família nobre? Mas pensando na atitude despreocupada dele, de repente, isso não pareceu tão importante assim. Kain lambeu os lábios secos, mas ficou sem palavras. Para ele, ser o chefe da família Shiba não era algo para se gabar. Os chamados 5 clãs nobres nada mais eram do que descendentes de traidores que conspiraram contra o Rei das Almas, e seus ancestrais reconheceram esse pecado. O tio Ishin já havia mencionado isso antes, mas Kain descartou como uma brincadeira e nunca levou a sério. Afinal, aquele homem era pouco confiável na maioria das vezes. Como alguém poderia levá-lo a sério quando ele de repente sugeria algo tão absurdo quanto o retorno do clã Shiba a Seireitei? Kaku, ainda segurando o braço de Masatsuki, sorriu e disse. Não importa muito para mim, mas Aniki é o verdadeiro chefe da família, então a decisão final cabe a ele. Kain olhou para ela. Essa era basicamente a maneira dela de persuadi-lo, porque a irmã dele sempre ficava do lado dos forasteiros. Mas Atsuki assentiu levemente em concordância. Kain não morreu como o Shinigami, então Kaku e Ganju não tinham nenhum ressentimento particular em relação a Seireitei. Kaku já havia concordado, e Ganju não tinha uma opinião própria forte. Agora, tudo o que restava era Kain decidir. Capítulo 235. Mas Atsuki Aozaki tinha uma vaga ideia do que o velho estava pensando. Manter o poder e a estabilidade de Seireitei provavelmente era apenas parte disso. Ele também estava abrindo caminho para si mesmo. Ele não era nenhum gênio, mas também não era um idiota. Depois de seguir o velho por tantos anos, como ele poderia não reconhecer suas expectativas? Claro, o velho frequentemente recorria a socos e chutes, mas quando ele escolhia ser gentil, era genuíno. Mais do que tudo, como mestre, ele lhe ensinou tudo. Ele até o deixou observar seu Bankai, um que ele não usava há anos, e passou adiante todas as suas técnicas. E agora, apesar de saber sobre seu relacionamento com Kaku Shiba, ele ainda estava pressionando para que a família Shiba retornasse ao centro de poder de Seireitei. Dizer que isso não tinha nada a ver com ele? Ele não acreditou nem por um segundo. Kaku e Kain Shiba não eram tolos. Eles também precisavam enxergar as implicações por trás disso. Mas Masatsuki não forçaria a situação. Se aceitassem, seria uma decisão que desafiaria seus ancestrais. Kaku concordou sem hesitar, só isso já era suficiente. Você sabe por que a família Shiba deixou Seireitei em primeiro lugar? Perguntou Kain Shiba, respirando fundo. Sim, respondeu Masatsuki Aozaki calmamente, olhando para Miyako. Porque a família Shiba não aceitava que os 5 clãs nobres pudessem cometer tais pecados e ainda governar Seireitei de cima, então eles partiram. Pecados? Miyako inclinou a cabeça, claramente incapaz de entender a que ele estava se referindo. Mas Atsuki não respondeu. Se Kain quisesse que ela soubesse, ele mesmo contaria. Se você sabe, por que está nos pedindo para voltar? Perguntou Kain. Seireitei vai mudar eventualmente, mas não ainda, disse Masatsuki lentamente. Agora não era a hora para conflitos internos. Os Quincy ainda estavam à espreita nas sombras, e Aizen estava tramando algo. O velho já estava bem avançado em idade, e quem sabia quando ele faleceria? Até lá, Masatsuki poderia muito bem proteger as coisas com as quais se importava. Além disso, você já não está servindo como tenente na Seireitei? Isso é diferente. É só para manter a família unida, retrucou Kain. Essa foi a mesma desculpa que você deu quando mandou o tio Ishin para Seireitei, lembra? Claro que me lembro, mas Atsuki assentiu. Essa tinha sido uma de suas falas ao persuadir Ishin Shiba. Mais do que tudo, foi o principal motivo pelo qual Ishin concordou em se juntar ao Gotei 13. Caso contrário, com sua personalidade despreocupada, ele teria ficado contente em desperdiçar seus dias em Rukongai, apesar de sua força. É exatamente por isso que não podemos deixar esse pecado continuar, Kain murmurou baixando o olhar. Não é pecado. Pense nisso como algo para todos, disse Masatsuki. Todo mundo? Kain franziu a testa. O clã Tsunayashiro é, sem dúvida, um bando de escória.
A Seireitei que eles governam não tem futuro. Comparado a eles, o clã Shiba é uma escolha melhor. A expressão de Masatsuki permaneceu ilegível enquanto ele falava palavras que na Seireitei seriam motivo para execução. Pelo bem do futuro de todos, essa família verdadeiramente corrupta precisa ser eliminada. O onisciente Rei das Almas suporta seu sofrimento exatamente por esse motivo, não é? Seja pela expiação ou pela sobrevivência da sua família, apenas aguente. Aguente firme, até o dia em que este mundo mudar. Eu estava certo sobre você, Masatsuki Aozaki. Você realmente é um discípulo digno deste velho, disse Yamamoto, com um leve sorriso nos lábios e os olhos cheios de gratidão. Masatsuki murmurou interiormente. Seu velho fóssil, sempre tentando levar o crédito para si. Eu fiquei falando sem parar e você só diz discípulo deste velho para reivindicar a glória? Isso é baixo. Na superfície, porém, ele manteve uma atitude humilde curvando-se levemente. Mestre, você me elogia demais. Tudo graças aos seus ensinamentos excepcionais. Yamamoto sentou-se em frente a Masatsuki, tomando calmamente uma xícara de chá quente, enquanto Masatsuki soprava suavemente o seu próprio chá, enquanto o vapor subia e carregava a rica fragrância do chá pelo ar. A atmosfera entre os velhos e os jovens parecia extraordinariamente harmoniosa, como se o próprio tempo tivesse parado naquele momento. Eles ficaram sentados em silêncio, imersos na tranquilidade, quase como um avô e um neto. Enquanto isso, Kiraku Shunsui e o Kitaki Jishira estavam de lado completamente esquecidos. Como dois enfeites negligenciados, eles ficaram ali sem jeito, observando Yamamoto e Masatsuki saborearem seu chá. Incapaz de se conter, Shunsui cutucou Kitaki com o cotovelo e murmurou baixinho. Jishir, o velho e o nosso pequeno Júnior estão sendo completamente cruéis. Estão tomando chá sozinhos e nem se deram ao trabalho de preparar uma xícara para nós. Será que eles não nos veem mais como pessoas? Uma pontada de decepção invadiu o coração de Shunsui. Ele sempre sentirá que Yamamoto o tratava bem, mas desde que assumiu um discípulo mais jovem, parecia que ele e o Kitaki haviam sido deixados de lado. Não que ele pudesse realmente reclamar, afinal, eles sabiam melhor do que ninguém o que seu mestre pensava. O velho estava ficando velho. O que podiam fazer se não deixá-lo fazer o que queria? Shunsui deu outro empurrãozinho brincalhão em Ukitaki, sorrindo. Vamos tomar uma bebida mais tarde e comemorar. Um pouco está bom, mas não exagere, disse Ukitaki, cobrindo a boca com a mão. Achei que você recusaria novamente, mas parece que está se recuperando bem, disse Shunsui, agradavelmente surpreso. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami tem me ajudado a restaurar as funções do meu corpo. Assim que eu atingir o padrão necessário, eles farão a cirurgia, respondeu Ukitaki com um sorriso. Ele estava verdadeiramente grato ao seu Júnior. Masatsuki lhe dera esperança, algo com que ele jamais ousara sonhar antes. O chefe do clã Shiba chegou? Perguntou Yamamoto. Já que o clã Shiba concordou em retornar a Seireitei, é justo que eu o encontre como capitão-comandante. Um leve tremor percorreu a superfície do chá e por um momento, Masatsuki sentiu como se estivesse olhando para as ondas agitadas por Nejibana. Masatsuki, está é a última vez. Desta vez, acabaremos com isso de uma vez por todas. A voz de Kain Shiba era firme enquanto ele agarrava sua lança em forma de tridente, sua expressão séria. Com um empurrão poderoso, ele se lançou para frente, seu impulso aumentando como uma onda imparável. E então, um grito de agonia percorreu a floresta, assustando tantos pássaros que suas asas ficaram rígidas no meio do voo, quase fazendo-os despencar. Masatsuki suspirou, balançando a cabeça. Ele se lembrou do rosto inchado e machucado do cunhado, uma visão absolutamente lamentável. Enquanto isso, Kaku estava de lado, rindo alto. O cunhado deve ter ficado com o coração partido. Houve um acidente. Ele perdeu o equilíbrio e rolou montanha abaixo. Ele está atualmente recebendo tratamento na 4ª divisão, disse Masatsuki, poupando contato à dignidade de Kain. Afinal, dizer que foi espancado pelo próprio cunhado seria humilhante demais. Suspiro. Como cunhado dele, sou muito atencioso. Ele com certeza vai ficar grato quando ouvir isso. Desceu uma montanha e foi parar na 4ª divisão? Um Shinigami de nível tenente é tão frágil? Ou talvez, você simplesmente bateu nele com muita força. Os 3 espectadores estremeceram levemente. Quem em sã consciência acreditaria nesse absurdo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Um ano depois. A lua brilhante pairava alto no céu, fria e clara, observando silenciosamente o mundo. Como uma placa de prata, ela lançava um brilho suave e tranquilo, envolvendo tudo em um ar de mistério. O território do outrora poderoso clã Tsunayashiro passou por uma transformação devastadora, devido aos experimentos não autorizados de holovicação, embora os membros restantes da família tenham sido poupados de punições severas. Mais da metade de seus bens foram confiscados. Uma parte de suas terras também foi cedida ao clã Shiba, que havia retornado a Seireitei. Embora o clã Shiba ainda estivesse atrás dos outros grandes clãs nobres em poder, ele permaneceu como um dos 5 clãs nobres em nome. Se eles ficassem sem nenhum território, isso não seria uma vergonha para seu status de nobres? Claro, a principal razão por trás dessa mudança foi que o clã Tsunayashiro não tinha poder para resistir. Eles eram como peixes em uma tábua de cortar, completamente à mercê dos outros. Poucos tinham a intenção de ajudá-los a manter sua influência. Somente o clã Kazumiji se opôs abertamente à decisão do Central 46. Atualmente, o clã Kazumiji é liderado por uma criança, com o poder real nas mãos dos mais velhos da família. Esses velhos eram ambiciosos.
Com sua influência crescente, eles há muito guardavam ressentimento contra a hierarquia nobre. Durante anos, eles se dedicaram a entrar para as fileiras dos 5 clãs nobres, lutando para se tornar a família aristocrática mais poderosa. Entretanto, quando confrontados com a pressão combinada de Shunsui Kiraku e Masatsuki Aozaki, até mesmo a casa nobre de mais alta patente abaixo dos 5 não teve escolha a não ser recuar. Yamamoto ainda podia demonstrar alguma cortesia para com as grandes famílias nobres, mas o 11º Kenpachi, ele nunca fora de se conter. Durante a guerra, qualquer um que se opusesse a ele, independentemente de status, caía diretamente em suas mãos ou acabava morto por outros meios. Havia até teorias da conspiração circulando dentro da Seireitei, alegando que a queda do clã Tsunayashiro foi obra dele. Que absurdo! Acusações como essa deveriam pelo menos vir acompanhadas de provas. Um palanquim ricamente decorado movia-se lentamente pelo que antes era o domínio do clã Tsunayashiro. Sob o céu azul recém-lavado, uma série de tijolos coloridos e madeira laqueada se estendiam em todas as direções. Kurishi Kazumiji, chefe do clã Kazumiji, estava sentada distraidamente lá dentro, observando a paisagem deslumbrante ao seu redor. Ficou claro quão extravagante foi a vida daqueles que viveram aqui. Como chefe de seu clã, Kurishi fora criada no luxo. Embora o clã Kazumiji não fosse tão poderoso quanto o clã Tsunayashiro, ainda estava entre as famílias nobres mais prestigiosas. Ela já estava cansada de tanta opulência há muito tempo. Para ela, aquele mundo, transbordando de ambição e incerteza, tinha pouco apelo. Mas ela estava ciente de que o mestre deste domínio havia mudado. Historicamente, o clã Shiba não tinha má reputação, mas entre as casas nobres, eles eram os que menos valorizavam o poder. E agora havia alguém agitando os ventos de Seireitei mais uma vez. Dia após dia, a monotonia a deixava inquieta. Ela queria conhecer aquelas pessoas. Hoje, finalmente, ela teve a chance. Pela primeira vez, ela estava livre das paredes altas que a confinavam há muito tempo, uma gaiola dourada disfarçada de lar. Com a aprovação dos mais velhos, ela finalmente recebeu permissão para sair e ver o mundo além da propriedade Kazumiji. Kurishi-sama, chegamos. Quando o palanquim parou lentamente na entrada, o vassalo Gyaku Kumoi correu para frente, auxiliando cuidadosamente a garota enquanto ela entrava. Gyaku sentiu-se muito satisfeito consigo mesmo, afinal, os espectadores ao redor lançavam-lhe olhares de admiração. Eu vejo. Kurishi Kazumiji se mexeu um pouco, seu olhar percorrendo a cena à sua frente. É bem animado aqui. Ao observar as expressões obsequiosas das pessoas ao seu redor, ela subconscientemente franziu as sobrancelhas. Ela já tinha visto aquele olhar muitas vezes. Da infância até agora, ele nunca mudará e francamente ela estava cansada dele. É natural. Os grandes 5 clãs nobres retornaram, é claro. As outras famílias viriam prestar suas homenagens. Gyaku falou com deferência. As sobrancelhas delicadas de Hurishio se franziram ao ouvir seu tom. Gyaku era um vassalo leal que fora deixado para ajudá-la após a morte de seus pais. Ele era tipicamente rigoroso, frequentemente usando sua posição para impor disciplina. Vê-lo tão submisso hoje era perturbador. Pouco antes, ele a repreendera por manter o decoro adequado como chefe da família. No entanto, no momento em que saíram, foi ele quem se curvou e se arrastou como um mero servo. Mas ela não pensou muito no assunto. Sua atenção logo foi atraída para a mulher parada no corredor. No momento em que ela pôs os olhos no equilibrado e elegante Kaku Shiba, uma avassaladora sensação de desespero tomou conta dela. Não é de se admirar que os rumores dissessem que Kenpachi a tinha em alta conta. Ele até intimidou pessoalmente várias famílias nobres para garantir o retorno do clã Shiba a Seireitei. Só de observar a graça natural de Kaku, Kurishi sentiu uma pressão esmagadora. Ela era forte demais. Até o mais simples dos movimentos, um simples movimento de mão, deixava Hurishio com uma profunda sensação de impotência. Será que algum dia ela se tornaria assim? Mas espera, a filha mais velha do clã Shiba não sabia se vestir? Porque ela parecia tão estranha. Na realidade, Hurishio havia entendido completamente mal a situação. O kimono desgrenhado de Kaku Shiba não era por descuido, era porque ela tinha acabado de se envolver em uma briga com Masatsuki Aozaki em seu quarto. Ela só conseguiu arrumar a roupa apressadamente antes de sair, o que a deixou com uma aparência um tanto desleixada. Na verdade, Kaku não gostava de usar roupas elaboradas e também não era muito habilidoso em vesti-las adequadamente. Tá? E quem é essa garotinha adorável? Ela é do clã Kazumiji? Uma voz masculina de repente soou atrás, fazendo com que a multidão arregalasse os olhos de surpresa. Ai, meu senhor, Hurishio-sama é a chefe do clã Kazumiji. Por favor, mostre-lhe o devido respeito. Gyaku se virou, sua voz cautelosa. Entretanto, quando a figura na entrada apareceu, não apenas Gyaku, mas até mesmo Hurishio, que estava à beira da raiva, ficou momentaneamente paralisada. Como? Como alguém assim pode existir? Mas Atsuki Aozaki entrou sem pressa, sua presença como o único farol de luz em uma noite escura. Hurishio olhou fixamente para o homem que acabará de entrar e depois olhou para os nobres filhos e filhas que a cercavam. Esses jovens homens e mulheres eram o produto de gerações de reprodução seletiva, refinando cuidadosamente suas linhagens. Cada um deles por si só poderia ser considerado atraente. Mas ao lado deste homem, eles pareciam feios. Pela primeira vez na vida, Hurishio Kazumiji teve esse pensamento ao observar os nobres elegantemente vestidos ao seu redor. E essa pessoa é... Minha senhora, este é o capitão da 11ª divisão, o 11º Kenpachi, Masatsuki Aozaki-sama. Gyaku explicou pacientemente, seu tom carregava um traço de apreensão.
Não só isso, ele foi recentemente elevado a um alto nível de nobreza. Como diz o ditado, o novo governante traz novos ministros. Embora o clã Shiba não fosse realeza, e Masatsuki Aozaki não fosse um mero súdito, seus esforços para reintegrar o clã Shiba a Seireitei foram uma conquista monumental. Uma ascensão de status era apenas o que merecia. A patente nobre de Masatsuki Aozaki foi oficialmente concedida após o retorno do clã Shiba. Entre os nobres reunidos, as expressões variavam, muitas delas carregadas de inquietação, e algumas de medo absoluto. Afinal, este era um dos shinigamis mais fortes da era atual. E não só isso, ele era uma força jovem e implacável, afiado como uma lâmina, completamente diferente da presença envelhecida e temperada de Yamamoto. Várias famílias nobres já haviam recebido sua atenção nos últimos dias. Seria mentira dizer que não estavam com medo. Capítulo 237. É o Capitão Aozaki. Que honra conhecê-lo aqui, eu nunca imaginei isso. Gyaku Kumoi exibia um sorriso bajulador, seus olhos fixos em Masatsuki Aozaki como se estivessem olhando para uma montanha de ouro. Ouvi dizer que o Capitão Aozaki foi recentemente promovido a nobre de alta patente, que notícia maravilhosa. Eu, Gyaku Kumoi, gostaria de lhe dar meus mais sinceros parabéns em nome do clã Kazumiji. Suas palavras pegaram todos de surpresa. Kurishi Kazumiji, em particular, arregalou os olhos, incrédula. Um vassalo que acabará de ser respeitoso com ela agora se adiantava ousadamente para falar em nome de todo o clã Kazumiji? Perto dali, Kakushiba, Kain Shiba e Miyako Shiba trocaram olhares, cheios de dúvida. Não conseguiam compreender como o mero servo tinha a audácia de fazer tal declaração naquele ambiente. No entanto, Gyaku parecia completamente indiferente às reações ao seu redor. Sua atenção estava totalmente voltada para Masatsuki Aozaki, como se ganhar seu favor fosse a única coisa que importasse. Kurishi Kazumiji franziu as sobrancelhas, fervendo silenciosamente. Ela nunca imaginou que Gyaku agiria de forma tão descarada em um momento como aquele. Para onde fora o respeito que ele tinha por ela? Por que ele estava se comportando de forma tão diferente na frente daquele homem? Gyaku, no entanto, não se importava com a opinião dos outros. Ele tinha apenas um objetivo: vencer Masatsuki Aozaki a qualquer custo. Durante anos, ele nutriu a ambição de tomar o poder dentro do clã Kazumiji. Aos poucos, ele fortaleceu seu controle, deixando apenas alguns leais ainda dedicados ao chefe da família. Agora, a maior parte do poder estava em suas mãos. Masatsuki Aozaki era o peão perfeito para realizar suas ambições. Se conseguisse seu apoio, alcançar seu objetivo se tornaria muito mais fácil. E agora era a oportunidade perfeita. Oferecer parabéns em nome do clã Kazumiji foi uma forte demonstração de boa vontade. Para ele, Masatsuki Aozaki podia ser um nobre de alto escalão, mas ainda era apenas um indivíduo. Enquanto isso, o clã Kazumiji era o mais poderoso entre a alta nobreza, estando mais próximo das 5 grandes casas nobres. Entretanto, as próximas palavras de Masatsuki Aozaki acabaram com seu entusiasmo como um balde de água fria. Desde quando um mero servo pode representar o clã Kazumiji, eles não conseguem nem manter seus subordinados na linha? Se for esse o caso, eu não me importaria em ajudar com a disciplina. É bem acessível. Masatsuki Aozaki sorriu e piscou para Hurishio Kazumiji enquanto falava, seu tom leve, mas cheio de zombaria. Hurishio não pôde deixar de assentir, satisfeita. Pelo menos aquele homem ainda reconhecia sua autoridade, e até dizia em voz alta o que ela mesma não ousaria dizer. Gyaku sempre agiu com superioridade, tratando-a como uma criança. Ele nunca respeitou verdadeiramente a posição dela como chefe do clã. Mas Capitão Aozaki, Gyaku Kumoi franziu a testa. Calha a boca. Eu disse que você sabia falar? Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha, e uma onda invisível de pressão atingiu Gyaku. Sua consciência desapareceu instantaneamente e ele caiu no chão. Todos os presentes estremeceram. A Heiatsu nem sequer havia sido direcionada a eles, mas apenas senti-la levemente foi o suficiente para fazer suor frio escorrer pelas costas deles. Como se tivessem acabado de roçar nas profundezas do inferno e sido puxados de volta. Nós nem nos apresentamos ainda. Sentindo o olhar de Masatsuki Aozaki, Hurishio Kazumiji finalmente saiu do seu transe. Reunindo coragem, disse, Eu sou Hurishio Kazumiji, chefe do clã Kazumiji. Uau, que presença você tem aí! Provocou Masatsuki Aozaki, como se estivesse falando com uma criança. Sou Masatsuki Aozaki. Prazer em conhecê-lo, Hurishio-san. Masatsuki Aozaki observou a garota à sua frente. Ela baixou a cabeça em silêncio. Hurishio-san, vamos entrar. Miyako Shiba deu um passo à frente no momento certo. Hurishio hesitou, lançando um último olhar para Masatsuki Aozaki antes de se virar relutantemente. Com seus 2 guardas amparando Gyaku inconsciente, ela partiu. As garotas de hoje em dia são realmente incríveis, riu Kakushiba. O que você quer dizer? Perguntou Masatsuki Aozaki. Ah, qual é? Não se faça de boba. Você realmente não percebe? Kaku zombou. Aquela garota obviamente está interessada em você. Ah? Então eu deveria ficar feliz com isso? Masatsuki Aozaki fingiu uma compreensão repentina, o que só lhe rendeu um revirar de olhos exasperado de Kaku. Sendo tão cortês com o chefe Kazumiji, hein? Então os rumores são verdadeiros. Precisamos relatar isso ao chefe da família. Ainda há alguma filha adequada na família. Enquanto os dois continuavam conversando e rindo, aqueles ao redor não conseguiam deixar de tramar seus próprios pensamentos. O que houve? Está chateado? Masatsuki Aozaki olhou para Kaku, que havia virado o rosto. Sem hesitar, passou o braço em volta da cintura dela e sussurrou em seu ouvido. Ignorando os olhares curiosos da multidão, os dois entraram na casa, ainda rindo enquanto conversavam. Vamos, chefe do clã Shiba, experimente. Este é um vinho excelente.
Gyaku Kumoi serviu uma bebida para Kain Shiba e levantou sua própria xícara com um sorriso. Você é muito generoso, Gyaku. Kain Shiba fingiu estar satisfeito enquanto virava a bebida de um só gole, embora, na verdade, não suportasse o homem sentado à sua frente. Mas como Gyaku estava ali como representante do chefe Kazumiji, Kain não poderia ir buscar a jovem para beber em seu lugar. Por que não vi Aozaki-sama? Gyaku perguntou casualmente tomando um gole de vinho. O erro foi meu mais cedo, e eu esperava me desculpar pessoalmente com Aozaki-sama. Esse cara realmente sabe como se curvar quando necessário, pensou Kain. Se ele tivesse sido humilhado tão publicamente quanto Gyaku antes, mesmo que sua força fosse muito inferior, ele nunca se rebaixaria a ponto de admitir abertamente uma falha como essa. Kain não entendia que às vezes, a dignidade não tinha valor para homens ambiciosos como Gyaku. Então é Aozaki-sama. Uma voz suave e jovem veio de trás. Mas Atsuki Aozaki sorriu antes de se virar. Lá no jardim, uma jovem garota de kimono rosa se aproximou dele com passos lentos e graciosos. A bainha da saia dela era bordada com delicadas flores de pessegueiro, balançando suavemente como se fossem levadas pela brisa. Hurishi Kazumiji, como um botão de flor fechado em meio a um campo de flores, exalando um ar de fresca inocência. Então é você, Hurishi-san, disse Masatsuki Aozaki, com um leve sorriso nos lábios enquanto a olhava. Você não deveria estar discutindo assuntos importantes com o chefe do clã Shiba? Por que está aqui sozinho? Não entendo nada do que eles estão falando. Além disso, não gosto do cheiro de álcool, então. Hurishi baixou o olhar ligeiramente, como se estivesse se sentindo um pouco constrangida. Seus olhos se voltaram para os dedos dos pés. Então você foi embora sozinho. Mas Atsuki Aozaki inalou a fragrância floral no ar e, naquele momento, entendeu por que os poetas frequentemente comparavam as mulheres às flores. Afinal, não havia um botão delicado e sem florescer bem ao lado dele? Capítulo 238. Mas Atsuki Aozaki, que já tinha visto muitas reações desse tipo, naturalmente entendeu o comportamento tímido da garota. Eu também não tenho nada para fazer. Com Gyaku cuidando do banquete, isso é mais do que suficiente. Hurishi Kazumiji agarrou firmemente a ponta de suas roupas, fazendo um leve beicinho enquanto murmurava. Gyaku sempre cuidou dessas coisas. Ah? Que expressão lamentável é essa? Mas Atsuki Aozaki não comentou, apenas olhou para Hurishi com interesse, seus olhos cheios de curiosidade e escrutínio. Ele estava genuinamente intrigado. O que exatamente aquela jovem e fofa estava planejando? Seu olhar descarado era como um raio-x, examinando Hurishi da cabeça aos pés, fazendo seu coração disparar. Ela sentiu como se tivesse sido completamente descoberta. Você veio me ver especificamente, não é, Hurishi-san? Posso ajudar em alguma coisa? Caminhando pelo jardim, mas Atsuki Aozaki foi direto ao ponto ao observar o distraído Hurishi. A garota de quem ele se lembrava era teimosa e assertiva, mas hoje estava estranhamente tímida. Se isso se arrastasse, eles ficariam ali a noite toda sem chegar ao ponto. Ele só tinha saído para tomar um pouco de ar fresco. Kaku Shiba ainda estava esperando por ele no quarto. Bem, é assim. Hurishi lançou alguns olhares para Masatsuki Aozaki e naquele momento, ela finalmente entendeu o significado de um ditado dos textos ocidentais. De agora em diante, o rei não comparecerá mais à corte matinal. Se Masatsuki Aozaki se casasse com o clã Kazumiji, ela não se importaria em abrir mão completamente do cargo de chefe do clã. Ouvi dos meus primos, que Vossa Excelência é o dono da agência de biscates. A voz de Hurishi ficou cada vez mais fraca. Eles disseram que enquanto houver dinheiro, a agência atenderá a qualquer solicitação. Se isso fosse um anime, Masatsuki Aozaki tinha certeza de que haveria vapor saindo da cabeça da garota agora mesmo. Ele entendeu mais ou menos o que ela queria dizer e não conseguiu evitar reclamar mentalmente. A prima dela realmente tem um coração enorme. Nem se preocupa em corromper a geração mais jovem? Hein? Ela é mais velha que eu? Bom, deixa pra lá. Sinceramente não é nada de especial. Consegui estabelecer meu negócio graças ao apoio generoso de muitas irmãs maravilhosas. Claro, sou seletiva com meus clientes, mas felizmente Hurishi-san se enquadra nessa faixa. Então, do que você precisa? Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão modestamente, embora sua expressão carregasse um toque de diversão. Aquele primo, cujo nome ele nem conseguia lembrar, o havia poupado do trabalho de fazer propaganda. Promover seu negócio até a chefia do clã Kazumiji? Isso era impressionante. E a julgar pela maneira como a jovem estava agindo, ela claramente havia sido influenciada. Posso te contratar também? Tenho bastante dinheiro. Os olhos de Hurishi brilharam enquanto a gratidão por sua prima crescia em seu coração. Ela não esperava que informações tão valiosas fossem compartilhadas com ela. Se tivesse conhecido aquele homem sem saber da existência da agência, não teria a mínima ideia do que fazer. Eu quero que você... Ela é realmente ousada, pensou Masatsuki Aozaki, já preenchendo o resto da frase em sua cabeça. Ele inconscientemente olhou para Hurishi, que estava ligeiramente agachado. Ele tinha que admitir que o estilo de vida do clã Kazumiji certamente cultivava a beleza. Hurishi-san, diga logo. Se for algo que eu possa fazer, farei o meu melhor. Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram em um sorriso educado enquanto ele falava suavemente. Claro, se ele conseguiria ou não fazer isso, dependia inteiramente dele. Hurishi sentiu o olhar dele percorrer levemente seu corpo e, num instante, suas bochechas ficaram com um tom profundo de vermelho. Seu corpo ficou levemente tenso enquanto ela falava, com um toque de constrangimento em sua voz. Aozaki-sama, você pode não saber disso, mas desde criança eu sou meio travesso. Gyaku sempre foi rigoroso comigo. Enquanto falava, sua voz foi se suavizando gradualmente, carregada de autocensura e desconforto. Após uma breve pausa, Hurishi respirou fundo e continuou. Embora eu esteja sempre cercado de assistentes, meu relacionamento com eles é estritamente de mestre e servo. Um lampejo de solidão e desejo brilhou em seus olhos.
Finalmente reunindo coragem, Hurishio ergueu a cabeça e encarou Masatsuki Aozaki. Sua voz era firme ao declarar seu pedido. Quero que você seja meu amigo, Aozaki-sama. Tenho muito dinheiro, então diga o preço. Seu tom transmitia uma expectativa sincera, como se esperasse usar a riqueza para garantir uma amizade genuína. Masatsuki Aozaki não conseguiu evitar se sentir um pouco decepcionado. Ele esperava que ela fizesse um pedido mais ousado. Ser amigo é bom, mas não precisa me pagar. Ele disse sério. Eu sou realmente rica. Hurishio Kazumiji cruzou os braços, ergueu o queixo com confiança e com os olhos fechados, falou em um tom brincalhão e mimado. Não importa o quanto você queira, eu posso te dar. Dinheiro não é suficiente para você. Faz sentido. Você é uma nobre de alto escalão agora, então eu. Ela se interrompeu abruptamente. Masatsuki Aozaki sabia que ela não tinha mais nada a dizer, então retomou a conversa. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se eu vou ser seu amigo, eu deveria poder te visitar a qualquer hora, certo? Se eu tiver que passar por um monte de obstáculos só para te ver, então esqueça. Isso seria muito trabalhoso. Ao ouvir isso, Hurishio Kazumiji assentiu entusiasticamente, seu rosto se iluminando com um sorriso brilhante. Milímetro 1. Sem problemas. Se quiser brincar comigo, pode vir quando quiser. Ao olhar para a garota inocente e animada à sua frente, Masatsuki Aozaki sentiu uma suavidade crescer em seu coração. Ele deu um pequeno sorriso e gentilmente colocou a mão na cabeça de Hurishio, bagunçando suavemente seus cabelos algumas vezes. Tenho coisas para fazer, então vou sair. Os negócios do Caim provavelmente também estão terminando. Sua voz era calma e firme, mas havia uma sutil urgência em seus olhos, como se algo importante o aguardasse. Vou voltar agora. Hurishio Kazumiji praticamente pulou de excitação como um cervozinho alegre. Ela cutucou a mão dele com a cabeça, brincando, o rosto radiante de felicidade. Vou contar ao Gyaku agora. Se ele não concordar, é só me avisar. Vou dar um jeito de fazê-lo concordar. Masatsuki Aozaki assentiu. Por fim, quase distraidamente, estendeu a mão e apertou suavemente a bochecha macia e rosada de Hurishio. No momento em que seus dedos tocaram a pele dela, ele sentiu seu calor, macio suave com um leve rubor. Algo se agitou em seu coração, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Estou indo. Com essas palavras, ele se virou e foi embora, sua figura desaparecendo gradualmente de vista. Hurishio Kazumiji permaneceu ali, observando suas costas recuarem até que elas desaparecessem completamente. Capítulo 239. Seireitei, a nova residência do clã Shiba. O corredor intensamente iluminado estava estranhamente silencioso. Nesse momento, Gyaku Komoi estava parado perto da janela, observando calmamente a lua cheia e luminosa no céu noturno. Sob seu brilho, sua figura parecia particularmente ameaçadora. Como um verdadeiro conspirador, Gyaku entendia muito bem o valor do poder e do status. Após anos de esforço, ele finalmente conquistou a confiança dos pais de Hurishio Kazumiji e após a morte deles, assumiu com sucesso o controle da autoridade da família principal. Sob sua manipulação cuidadosa, a força da família principal cresceu constantemente, a ponto de suprimir a facção mais velha que outrora detinha o poder real. Gyaku acariciou delicadamente a barba, calculando seu próximo movimento em silêncio. Ele sabia que para consolidar totalmente seu domínio, ainda havia alguns obstáculos incômodos a serem superados. E o mais irritante de todos era a própria Hurishio. Meu senhor! Um passo suave quebrou de repente o silêncio assustador do corredor. Uma figura vestida de preto correu para frente, ajoelhando-se e abaixando a cabeça em sinal de deferência. Qual é a situação? Você encontrou Hurishio-sama? Gyaku se virou franzindo as sobrancelhas enquanto fixava um olhar penetrante no homem ajoelhado. Aqueles assassinos eram treinados pessoalmente por ele, seus subordinados mais confiáveis. No entanto, naquele momento, ele se sentia insatisfeito com o desempenho deles. Ela foi encontrada, respondeu o homem de preto, com um traço de nervosismo na voz. Ele não ousou levantar a cabeça, sabendo muito bem que quase haviam cometido um erro grave. A expressão de Gyaku se obscureceu. Ele cerrou os punhos, o som nítido de suas juntas estalando no ar tenso. Como você pôde permitir que Hurishio-sama desaparecesse bem debaixo do nosso nariz? Suor frio brotou na testa do assassino enquanto ele explicava apressadamente. Por favor, nos perdoe, meu senhor. Eis o que aconteceu. Encontramos Hurishio-sama em um jardim. Ela está ilesa, mas o assassino designado para protegê-la secretamente foi morto. Quando o encontramos, seu corpo já estava se dissipando. Ah, interessante. Ela não sofreu nenhum dano? Gyaku passou os dedos pela barba, pensativo. Ele ainda precisava de Hurishio para manter o controle sobre o clã Kazumiji. Ele não podia permitir que nada acontecesse a ela ainda. Sabemos quem foi o responsável? Não temos certeza. O 7º membro da unidade morreu antes mesmo de poder enviar um sinal. No entanto, a única pessoa com a capacidade de fazer algo assim é Masatsuki Aozaki. Entendo. Os olhos de Gyaku se estreitaram ligeiramente. Então, ele se interessou pelo chefe da família, não é? Isso pode ser problemático. Relembrando os rumores em torno das muitas aventuras românticas de Masatsuki Aozaki, Gyaku mergulhou em pensamentos profundos. Meu senhor, devemos eliminá-lo? Um brilho penetrante brilhou nos olhos do assassino enquanto ele cautelosamente formulava a pergunta. Não, absolutamente não. Gyaku rapidamente acenou com a mão, interrompendo. Esse era o problema com os assassinos. Eles eram criados e condicionados desde a infância, submetidos a uma rigorosa lavagem cerebral para garantir sua lealdade inabalável. Mas no processo, sua capacidade de pensar criticamente havia sido enfraquecida. Eliminar Masatsuki Aozaki? Isso não seria diferente de convidar a destruição de todo o clã. O 7º membro da unidade está morto, que assim seja. Por enquanto, deixem-no em paz, disse Gyaku friamente.
Assassinos eram dispensáveis. Enquanto o clã Kazumiji permanecesse de pé, sempre haveria mais para substituí-los. Não havia necessidade de desperdiçar preocupações com uma única perda. De agora em diante, nenhum de vocês deve comparecer diante daquele homem. Recuso-me a acreditar que ele realmente ousaria fazer qualquer coisa contra Hurishio-sama. Após um longo momento de contemplação, Gyaku soltou um bufo frio e se dirigiu aos assassinos atrás dele. Quando Beck for forjado e eu assumir o controle total do clã Kazumiji, farei uma visita pessoal a essa suposta estrela em ascensão da Seireitei. O vasto cômodo exalava uma atmosfera rústica em cada detalhe, mas dentro dessa aspereza havia um toque inconfundível de elegância. Essa era a estética única que Kakushiba amava. Deitado sozinho na cama, Kaku se revirou na cama, incapaz de dormir. Assim como Masatsuki Aozaki, ela tinha pouco interesse em encontros sociais. Beber era legal, mas trocar gentilezas sem sentido? Ela não tinha paciência para isso. Eram apenas palavras vazias, ela nem precisava ouvi-las para saber que nenhuma delas foi dita com sinceridade. Sua residência atual era muito mais espaçosa do que sua antiga casa. Aliás, seus aposentos pessoais eram tão grandes quanto toda a antiga casa. No entanto, no fundo, Kaku ainda preferia aquela pequena casa nos arredores de Rukongai, onde ela se sentia verdadeiramente livre. Suspirar. Ela soltou um longo suspiro, como se carregasse um peso infinito no coração do qual não conseguia se livrar. Por que esses suspiros? Conte para o seu marido. Uma voz profunda e gentil de repente murmurou ao lado de seu ouvido. Antes que ela pudesse reagir, um par de braços familiares a envolveu, puxando-a para um abraço firme. Ela estremeceu levemente e instintivamente tentou se libertar, mas no momento em que reconheceu a presença e a voz familiares, seu corpo relaxou por conta própria. Virando a cabeça, ela encontrou o olhar de Masatsuki Aozaki, uma mistura de desamparo e leve irritação brilhando em seus olhos. Você realmente tem muita energia. Seu tom continha um toque de reprovação, mas havia um toque de afeição em seu olhar. Masatsuki riu baixinho, segurando-a ainda mais forte enquanto sussurrava. Só estou te ajudando a treinar. Você não notou que sua Reiatsu aumentou de novo? Isso tudo graças ao meu trabalho duro. Abaixando a cabeça, ele inalou o aroma familiar dela, apreciando o calor do corpo dela contra o seu. Seu humor não poderia estar melhor. Um leve rubor se espalhou pelas bochechas de Kaku enquanto ela bufava. Você e suas teorias ridículas. Não pode me deixar descansar um pouco? Masatsuki apenas sorriu sem responder, apenas apertando o abraço. Os dois permaneceram assim, silenciosamente abraçados, saboreando o calor e a paz do momento. Minha Reiatsu realmente melhorou, murmurou Kaku com um brilho de alegria nos olhos. Tem certeza de que não é algum tipo de fornalha espiritual lendária? Ah? Então você também leu esse romance? Achei que só a Lisa se interessaria por ele. Masatsuki olhou para ela, surpreso. Eu leio quando estou entediado, disse Kaku piscando maliciosamente. Não que eu tenha muita escolha quando uma certa pessoa continua desaparecendo. Masatsuki soltou uma risada impotente e não disse mais nada. Não importava o quão bem ele administrasse seu tempo, situações como essa eram inevitáveis. A propósito, você acabou de ir ver a jovem do clã Kazumiji, não é? Kaku hesitou por um momento antes de falar. Você também sabe disso? Masatsuki estreitou os olhos para ela. Ele havia deliberadamente expandido sua consciência espiritual antes e confirmou que Kaku estivera ali o tempo todo. Eu conseguia sentir o cheiro dela. Kaku torceu o nariz levemente, como se estivesse farejando o ar. E daí? O que ela queria? Ela quer ser minha amiga, respondeu Masatsuki categoricamente. Capítulo 240. É isso. Os olhos de Kakushiba se arregalaram em descrença. É isso aí, Masatsuki Aozaki deu de ombros. Foi realmente simples assim. Isso não faz sentido. Kaku murmurou para si mesma. Será que meus instintos de mulher falharam? Ela definitivamente deveria ter pensamentos impróprios sobre você. Aquela garota é muito tímida. Masatsuki coçou a bochecha. Entendo. Então você concordou? É verdade, eu fiz. Masatsuki assentiu e olhou para ela. O quê? Você está infeliz com isso? Como eu poderia ficar feliz com algo assim? Kaku revirou os olhos, visivelmente irritada. Mas não é como se você não soubesse quem ela é. Só não estrague tudo. Ela soltou um bufo, e seu tom de voz continha uma pitada de frustração persistente. O chefe do clã Kazumiji. A influência deles ainda é maior que a do clã Shiba atualmente. Influência realmente importa? Na pior das hipóteses, eu simplesmente os enviarei para se juntar ao clã Tsunayashiro na vida após a morte. Masatsuki sorriu enquanto olhava para Kaku, que ainda estava ninhado em seus braços. Matar Gyakukumo exigiria apenas um único golpe. Exterminar todo o clã Kazumiji? Um golpe bastaria. Poder realmente significava alguma coisa? Você realmente faria isso? Aquela garota ficaria arrasada, disse Kaku inclinando a cabeça levemente com diversão brilhando em seu olhar. Ela conhecia Masatsuki Aozaki bem, afinal, eles compartilhavam a mesma cama há décadas. Àquela altura, quase não havia segredos entre eles. Depois de conhecê-lo por tanto tempo, Kaku entendeu que Masatsuki frequentemente parecia implacável e indiferente. Mas quando se tratava de certas pessoas, ele não conseguia deixar de demonstrar emoções genuínas. Era quando sua humanidade estava mais evidente. Apenas esconda isso dela e cuide disso em segredo, disse Masatsuki suavemente, passando os dedos delicadamente pelos cabelos de Kaku. A expressão de Kaku mudou sutilmente. Ele não se importava com grupos, apenas com indivíduos. As pessoas com quem ele se importava eram aquelas que ele realmente valorizava. E só porque alguém estava conectado a elas não significava que elas tivessem algum peso em seu coração. Para ele, todos os outros eram apenas uma extensão das pessoas que ele favorecia, nada mais. Esqueça o clã Kazumiji se chegasse o dia em que Masatsuki tivesse que escolher entre ela e seu próprio irmão, Kain Shiba. Ele não hesitaria. Ele a escolheria sem pensar duas vezes.
Ele estava disposto a deixar o irmão dela continuar com sua imprudência habitual porque ela estava por perto para mantê-lo sob controle. Mas isso não significava que ele toleraria tudo. Caim já tinha levado muitas surras antes. Sua imprudência ainda não havia chegado ao ponto de lhe custar a vida. Então, não há realmente nada com que se preocupar, disse Masatsuki Aozaki pacientemente. E o que você planeja fazer agora? Você não está pensando seriamente em ser apenas amigo dela, está? Perguntou Kakushiba. Claro que não. Vou ajudá-la aos poucos a ganhar coragem. Ainda quero que ela seja um pouco mais voluntariosa comigo, disse Masatsuki. Você realmente é um homem mau, Kaku bufou divertido. Obrigado pelo elogio, minha querida esposa, respondeu Masatsuki sem vergonha. Onde diabos você aprendeu a ser tão casca-grossa? Eu nunca deveria ter me apaixonado por alguém como você, bufou Kaku, fingindo irritação. Aprendi com o clã Shiba, é claro. Herdei perfeitamente os ensinamentos do tio Ishin, sorriu Masatsuki. Olhando para Kaku em seus braços, ele abaixou a cabeça e deu um beijo suave em seus lábios. Naquele momento, palavras eram desnecessárias. A mais pura expressão de emoção era muito melhor do que qualquer discurso florido. Só isso? Você acha que consegue se safar só com isso? Kaku lambeu os lábios levemente, fazendo beicinho de insatisfação. Quem você acha que eu sou? Se Yoruichi e os outros descobrirem, vão achar que sou pior que eles. Você está realmente transformando isso numa competição? Pensando naquele gato enérgico e travesso, Masatsuki riu, observando a determinação teimosa de Kaku com diversão. Claro, você não tem ideia de como Yoruichi fica convencida perto de mim só porque ela é boa em Akuda, murmurou Kaku. Bem, talvez se você treinasse mais em vez de ficar só relaxando. Masatsuki suspirou, balançando a cabeça. Olha só você, tão frágil. Como espera conseguir acompanhar? Com isso ele abaixou a cabeça novamente, dando outro beijo profundo em seus lábios macios. Kaku tinha um potencial incrível. Seu talento não ficava muito atrás do de Yoruichi. Ela simplesmente não se concentrou no treinamento e, em vez disso, dedicou toda sua energia à pesquisa sobre fogos de artifício. Apesar disso, sua Heiatsu quase atingiu o nível de tenente. Ter você já é o suficiente. Além disso, você é basicamente uma fonte de energia ambulante, murmurou Kaku timidamente, com o rosto ficando vermelho. Os lábios de Masatsuki se curvaram em um sorriso provocador. Ah? Alguém ainda não está sendo totalmente honesto. Parece que você precisa de uma educação de verdade. O rubor de Kaku se intensificou. Ela estreitou os olhos para ele, desconfiada, com um tom de voz brincalhão e cauteloso. Ara, o que você está planejando? Masatsuki não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e segurou o rosto dela delicadamente, com um olhar repleto de calor e afeição. Lentamente, ele se aproximou do ouvido dela e sussurrou. Minha senhora, está tarde. Hora de descansarmos. A sala gradualmente caiu em silêncio. Minha senhora, onde você estava? Você me deixou morrendo de preocupação. Ao ver Hurishi e o Kazumiji sair do jardim, Yaku Komoi finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela era sua fonte de poder. Não era hora de perdê-la. Com 2 guardas ao seu lado, Hurishi se sentiu um pouco mais segura. Fui ver Masatsuki-sama. E você o conheceu? Yaku perguntou cautelosamente. Sim. Hurishi sorriu, colocando as mãos na cintura. Somos amigas agora. Amigos? Yaku murmurou baixinho, franzindo as sobrancelhas. Não eram boas notícias. Como meu amigo Masatsuki-sama agora está livre para ir e vir do clã Kazumiji quando quiser. Hurishi sorriu e assentiu confiantemente. De jeito nenhum. Yaku deixou escapar, esquecendo-se momentaneamente de seu lugar na frente dos outros. Conceder tal privilégio a alguém tão perigoso quanto ele é imprudente demais. Por favor, reconsidere, minha senhora. Mas eu já concordei, respondeu Hurishi com indiferença, olhando para a expressão ansiosa de Gyaku. Nem ela tinha certeza de onde vinha essa nova confiança. Mas quando ela pensou naquele homem, ela simplesmente se sentiu à vontade. Masatsuki-sama também disse que se você não aprovar, pode ir vê-lo pessoalmente. Ele me garantiu que tem um jeito de fazer você mudar de ideia. O jeito? Que tipo de jeito? Ele está planejando despedaçar este meu velho corpo, Gyaku pensou amargamente. Com um longo e desamparado suspiro, ele percebeu algo. No momento em que Masatsuki Aozaki se envolveu, essa não era mais uma decisão sua. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.